atenção nesse assunto. Está dando uma polêmica danada, está dividindo opiniões. Olha só, gente, o pai da Vitube, ele fez um desabafo na internet lamentando o afastamento da filha, deixando claro que não existe um bom relacionamento entre eles. A influenciadora, que inclusive está prestes aí a ganhar neném, decidiu então ir para as redes sociais falar sobre o assunto. Olha só o que ela disse. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Não acreditem, tá? Em fotos, em tudo que vocês veem. Nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, nem normal, e nem tão sadio quanto parecia para quem acompanhava. Quem olhava falava, nossa, são super conectados, viajam um monte juntos, são super amigos. Mas, no final das contas, nunca foi assim. Nunca foi assim. Eu tô vindo aqui falar para que ele pare. Então, se você está vendo esse vídeo, pai, eu peço que você pare de me expor, ainda mais no momento que eu tô pra parir, eu tô super tranquila aqui pra parir. Você sabe muito bem as coisas que você fez, você sabe muito bem porque eu não consigo ficar perto de você. Eu sinto muito se esse momento tá sendo difícil pra você, se você tá depressivo, mas eu também fiquei muito ansiosa, tendo crises horrorosas de pânico, quando eu tentava ter um relacionamento com você, e você sabe por quê. Você sabe as coisas que você me fez, você sabe as coisas que você fez a quem estava à sua volta. Então, é muito fácil vir agora falar que pra você é o fim, enquanto eu lutei muito pelo nosso relacionamento, e você sabe, e no final das contas, eu sei o que eu recebi. Então, assim, não vou precisar expor, só que ao mesmo tempo eu preciso falar para que a pessoa também se toque um pouco. Eu acho que dentro de uma família, só a família sabe o que tá passando. Gente, é tão difícil, né? Porque as pessoas acabam julgando. Ah, você não fala com seu pai, você não fala com a sua mãe, mas não olham o que está por trás desse afastamento, né? Geralmente tem uma dor. Você aí de casa entende desse sentimento? Vivencia isso, já passou por essa situação? Participa com a gente no nosso WhatsApp, está aqui o nosso número 99942-2478. Manda pra gente o seu relato para participar aqui desse debate aqui junto com a Larissa Lobo, que é psicóloga. Obrigada, Larissa, pela sua presença. Boa tarde, viu? Boa tarde, Beta. E também a gente recebe a Josélia Almeida. Josélia também teve uma postura dessa na família, né, Jo? Boa tarde. Boa tarde. Eu tive a mesma postura que havia por causa de quê? Problema, confusões. Eu prefiro a minha paz interior. Eu me afasto de pai, mãe, tio, irmão, entendeu? Para me ter paz. Hoje você não conversa com essas pessoas da sua família? Não tenho relacionamento. Com uma eu não tenho há 2 anos, a outra já tem uns 5. Por causa de quê? Bater de frente. Porque eu tenho uma voz de expressão de falar o que eu penso, o que eu acho. Eu não guardo para mim. Eu falo. Então, as pessoas... Minha família não me apoia, não gosta. Até mesmo os meus pais, às vezes, debatem comigo em relação a isso. Então, simplesmente, deu aquela treta ali, eu me afasto por 1 ano, 2, 3, e vai embora sim. E isso te corrói por dentro ou te traz mais paz, já que você preferiu se afastar? Me traz paz. Tranquilidade, tanto emocional, físico e espiritual. Até minha saúde melhora. Larissa, a gente romper, seja por um período, ou seja até por um período estendido, aí sabe Deus até quando, com um familiar, no caso ali da Vitube, com o pai, com a mãe, né? Não, no caso dela só com o pai, viu, gente? Isso é melhor? Ou é como se a gente estivesse varrendo a poeira para debaixo do tapete? Então, Beta, vai depender de cada caso, da dinâmica da família e do motivo desse afastamento. Muitas das vezes, né, diversas vezes, o rompimento, as barreiras não são colocadas como primeira alternativa. Então, tanto no vídeo ela menciona, você sabe o quanto eu tentei, o quanto eu lutei pela nossa relação. Então, muitas das vezes, quando a gente fala assim, tá colocando a sujeira para debaixo do tapete, muitas das vezes essas pessoas envolvidas já tentaram resolver. Já tentaram dialogar, já tentaram colocar limites saudáveis, já tentaram estabelecer uma dinâmica mais saudável naquela relação e não teve efetividade. Por N motivos, por não entrar num consenso, por uma resistência da outra parte. Então, muitas das vezes, quando a pessoa chega para uma decisão de romper aquele vínculo, de cortar o convívio, é porque provavelmente ela já tentou as outras estratégias de resolução de conflitos. E se você tem uma pessoa no seu convívio que não te traz nada de bom, não te agrega nada, independente de ser familiar ou não, muitas das vezes é mais saudável se afastar, sim. Independentemente de ser até mesmo
pai ou mãe? Pai e mãe. A gente parte de um pressuposto bem cultural de que a família ela sempre vai nos ofertar amor, proteção, cuidado, respeito, mas nem todas as relações são dessa maneira. Então, muitas das vezes, aquela pessoa detém só o título de mãe. Eu gerei aquela criança, eu pari aquela criança, eu tenho o título de mãe. Mas eu não dou nenhuma manutenção na minha relação com aquela criança. Eu não respeito, eu não cuido, eu negligencio, eu invado limites, eu desautorizo a pessoa. Entende? Então, essa relação mãe-filho, pai-filho, muitas vezes só existe no título. Não existe na construção da relação. Não tem uma relação de vínculo construído. Toda relação, seja de família ou não, amorosa, de amizade, ela precisa ser construída, precisa ser dada manutenção. E muitas das vezes, mesmo sendo pai ou mãe, não tem uma relação construída para além do título, entende? Então, mesmo sendo mãe ou sendo pai, não tem relação. Então, para que manter uma relação que não tem vínculo, não tem afeto, não tem respeito, só tem validação, só tem respeito, só tem dor? Não tem muita função isso para essa pessoa. Josélia, assim como a Larissa disse, que geralmente quando há o rompimento é porque tiveram outras tentativas antes de ajustar as coisas. Foi o caso de vocês? Sim, já tentei muito me relacionar com meus irmãos e sempre havia um contexto de ao contrário, de não aceitação. Até mesmo com sobrinhos, tia, vem cá na minha casa. Não vou não, porque no dia seguinte eu sei que vai ter um baita problema. Então é por isso que a influência preferiu se afastar para ter paz. A mesma coisa também sou influência. Então, é o melhor se fazer. Não importa se é pai ou mãe, amigo, primo ou tio, o que for. A partir do momento, você tem que ter paz espiritual. Se você está convivendo, é tipo um casamento que é conturbado. Você vai continuar aquele relacionamento que te perturba, que tira a paz, o seu sono, o seu sossego? Não, se afasta. Se a pessoa voltar a te procurar, você volta, mas que não seja mesmo aquela coisa, entendeu? Porque um ano, um período de distância, talvez ensine, mas eu te falar, às vezes a pessoa nem no leito ela melhora. Meu Deus, olha aqui no nosso WhatsApp, já estão vindo muitos depoimentos polêmicos. A gente esperava já por isso, tá? A Mônica Lima disse pra gente aqui no nosso Facebook, eu parei de falar com a minha irmã, também com o marido dela e os meus sobrinhos. Também tem outro depoimento. Boa tarde, Roberto. Eu fiquei por anos sem falar com minha mãe, pois ela, quando eu era pequena, me espancava muito, junto com o meu padrasto. Voltei a falar com minha mãe, mas aí depois ela ficou querendo me explorar. Parei de falar com ela novamente. Tenho até hoje, dos meus irmãos, muitas críticas. Sou a filha mais velha de 6 filhos. Eu sofri muito com os meus pais por isso. Me sinto bem por não ter esse contato com eles. Essa pessoa aqui traz um relato interessante, que ela sofre críticas, porque acaba que a sociedade julga, né? Para pensar aí, ninguém sabe qual foi o motivo que levou a Vitube a parar de falar com o pai. Mas quem está de fora ali, olhando, fala assim, mas moço, pelo amor de Deus, é o seu pai. Como lidar com essas críticas? A gente tem que se lembrar que a outra pessoa ela vai ter uma visão com base na vivência dela. Na maneira como ela aprendeu a ver o pai, aprendeu a ver a mãe, e talvez essa visão de pai e mãe, na dinâmica dela, na vivência dela, faça sentido, porque talvez ela teve pais maravilhosos, né? Pais presentes, pais carinhosos. Então, aquela percepção, aquele pensamento de que você deve honrar pai e mãe, você deve cuidar do seu pai e da sua mãe, você tem que ficar próximo, independente de tudo, faz sentido na vivência dela, no aprendizado dela. O que faz sentido na sua vivência? O que faz sentido para você? O que funciona com você? Se você tentou esse contato, isso te trouxe sofrimento, faz sentido manter esse contato? Faz sentido manter essa convivência? Então, lidando com essas críticas, vamos tentar nos atentar àquilo que faz sentido para você. Aquilo que você sabe o quanto você sofreu, você sabe o quanto você tentou, você sabe que você se esforçou, você sabe e é você que tem que saber e é só isso que importa. Se a outra pessoa pensa diferente, é porque na história de vida dela, esse pensamento faz sentido. Mas na sua, não. Então, preste atenção na sua e no que faz sentido para você. Você sofre essas críticas, essas perguntas da sociedade? Ah, mas você não conversa direito com seu pai, com sua mãe? Por que você se afastou? Tem esse tipo de pergunta? Tem. Porque que eles já estão de idade. Eu amo, beijo meus pais, eu amo vocês. Precisar de mim, eu estou aqui para tudo. Não tenho mágoa, nada. Porém, por causa de fofoca, de conversa, por causa de má interpretações, eu me afasto. Mas não porque eu não amo eles, porque eu não gosto, mas por um bem-estar meu. Porque se for para mim estar no local, igual você gosta da minha presença, eu estou aqui. Entendeu? Então, eu te gero boas
criticar, não, te dou um bom engajamento. Então, você chama, você participa, assim eu paro com você. Se fosse para prejudicar, então não adiantaria. Então, essas críticas que vêm, é bom. Mas se for para me derrubar, para me cair, é bom você se afastar. Essas críticas, antes você ouvir e ficar quieto e não debater a ela. Porque fica pior, entendeu? Então, é isso que eu penso. Muito forte isso que a Josélia disse. Não é porque a pessoa se afastou que não quer dizer que ela não ame, né? Às vezes isso é até uma expressão de amor para que consigam viver em paz, né? Mas esse comportamento realmente não significa que não tem afeto, que não tem consideração, que não tem respeito pela história que viveu. Uma coisa não anula a outra, né? Você pode amar os seus pais, respeitar os seus pais, mas entender que o convívio com eles não te faz bem. Uma coisa não anula a outra. Você pode valorizar muito o que eles fizeram na sua educação, na sua criação, mas entender que naquele momento da sua vida o convívio te adoece e você já tentou outras estratégias e não funcionou. Então, uma coisa não anula a outra. Você pode, sim, ter muito amor, ter muito respeito, ter muita consideração, mas entender que aquela relação não está funcionando mais, que aquela relação não é saudável para as partes envolvidas. Olha, não param de chegar histórias, muita gente relatando rompimentos com algum familiar. Tem uma pessoa que diz, prazer, Roberta, eu também passo por umas crises dessas também com a minha família. O meu pai, e ele me abandonou por causa de uma praga de uma madrasta. Olha isso, imagina o sentimento que fica, né, para esse filho. Tem um outro relato, boa tarde, não converso com meu pai, minha madrasta não gosta que eu converse com ele, eu não entendo porque ela não gosta de mim, ele não me assumiu por causa dela, então eu sinto falta de ter um pai do meu lado. Esse relato traz um outro ponto de vista interessante. E quando o afastamento provoca dor? A Josélia está bem decidida, ela encontrou a paz assim. Mas tem muitos pais, muitas mães e muitos filhos que agora estão assistindo a gente e falam assim, mas isso está provocando dor. Eu me afastei, mas não era o que eu queria. Vale a pena tentar se aproximar? Então, depende de cada caso. Muitas vezes a dor não é pelo afastamento com a pessoa como ela é hoje. É a dor por como ela gostaria que fosse, como ela gostaria que fosse a presença, como ela imaginou, como ela fantasiou que seria aquela relação. Então, eu sinto dor porque eu nunca tive aquilo. Muitas das vezes eu não sinto dor porque aquela pessoa que me faz mal está distante, mas eu gostaria que ela fosse diferente e é isso que me dói. Mas sempre vale a tentativa, quando é algo, claro, que não coloca a sua vida em risco, né? Quando não é algo muito grave. Mas existe a tentativa de uma comunicação, né? De expor a sua ideia, de mostrar como aquilo te prejudica, como aquilo te adoece, como aquilo te faz mal. Eu sempre acredito na possibilidade de resolução de conflitos entre as pessoas. Então, se existe esse desejo de tentar resolver, tenta dialogar, tenta conversar, nem que seja levando para um terapeuta de família. Mas existe essa possibilidade. Se as pessoas envolvidas quiserem resolver, elas vão resolver. É possível resolver. As duas partes. As duas partes querendo, as duas partes respeitando, as duas partes assumindo seus erros. Se só a vítima, só a pessoa que sofreu nessa relação desejar melhorar, não vai conseguir, não. Tem mais relatos aqui. O Tiago participa também com a gente. Beto, eu tive um relacionamento parecido com o meu pai. Ele me expulsou de casa ao descobrir a minha sexualidade. Rompi relações com ele durante 14 anos. Quando resolvi perdoá-lo, ele veio a falecer. São coisas que a gente também tem que estar preparado, né, Larissa? São decisões que a gente toma naquele momento e que, infelizmente, a gente precisa se preparar para essa situação também. Existe essa possibilidade e a gente precisa assumir essas consequências. Quando eu escolho romper, existe a possibilidade daquele vínculo nunca ser restabelecido, daquela pessoa nutrir sentimentos desconfortáveis por mim, enfim, até aquela pessoa morrer. Só que a gente precisa tomar um cuidado da gente não ficar preso nessa possibilidade da pessoa morrer, falecer, partir, e eu ficar me sujeitando a anos de uma relação extremamente adoecedora. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Você já pensou nisso? Está preparada também para todas as consequências? Assim, eu, te falar a verdade, eu não sofro pelo que eu não tenho, pelo que eu não convivo. Às vezes, assim, eu falo mesmo assim, se eu não tenho amor por quem se afasta, eu vou sofrer, tipo, os meus filhos, ou por um namorado, aquela pessoa que eu convivo, igual por você, Vitória, o povo que vive comigo, que está no meu centro, entendeu? Igual para meus pais, que eu tenho a presença deles bem ativa na minha vida. Agora, por quem está longe, sinto muito. Igual o irmão meu morreu lá e não sei aonde.
Deus que tem bom lugar e vida que segue. Eu não vou, eu juro, eu não choro. Eu sou uma pessoa assim, eu sou do signo de peixe, sou bem amorosa, carinhosa. Eu sou pro amor, mas porém nesse termo se afastou, tchau e benção e tchau, amém. Se precisar, eu estou aqui para ajudar, porque deve mas eu estou, se você não te desejo mal e que você seja muito feliz, mas bem longe de mim. Que mulher segura dos sentimentos, eu viu? Sou, Isso é bom, isso é bom. Meu coração, quando ama é um só e acabou. Tem outras famosas também com histórias parecidas com a da ViTube, decidiram se afastar de alguém da família que fazia mal a elas. Quer ver um exemplo? A Xuxa, gente, ela passou 7 anos sem falar com o pai. Houve uma traição no casamento, né? E aí a Xuxa ficou do lado da mãe. O que ela fez? Cortou relações com o seu Luiz Floriano. Hoje a apresentadora disse ter se arrependido de muita coisa que disse, né, que fez com o pai. A cantora Joelma também, lembra? Ela passou muitos anos sem falar com o pai. Ela viu na infância a mãe ser agredida e disse que passou a ter ódio dele. Joelma disse que só conseguiu perdoar o pai já adulta. Mesmo assim, a relação nunca foi de proximidade. Um dos casos mais famosos também de filhos que decidiu se afastar dos pais foi o da Larissa Manoela. Ixi, esse assunto rendeu bastante. A briga começou depois que ela decidiu tomar as rédeas da carreira e também do dinheiro dela. Desde 2023, a atriz não convive com a família. Tá vendo? Acontece também no mundo dos famosos. Acontece com você aí de casa. Vou ler aqui agora mais comentários que chegaram pra gente. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, Roberta. A palavra de Deus diz para nós, né, honrar pai e mãe. Eu fiquei muito tempo sofrendo por ficar de mal com a minha mãe. Mas quando eu fui orando por ela, Deus colocou muito amor no meu coração e agora vivemos muito bem, graças a Deus. Ou seja, se a gente vai orando por essa pessoa, isso já demonstra que a pessoa quer essa proximidade, né? Se a gente está preocupado com aquela relação, é uma forma também de tentar... É uma forma, dentro da crença da pessoa, independente da religião, se ela se sente bem nas orações, né? O que faz bem pra gente, a gente continua. Só que é importante ressaltar que ela fez oração, mas provavelmente teve o movimento da outra parte também. Porque se a outra parte não quiser melhorar, não quiser reatar, não tem o que faça melhorar. Então, teve uma oração, imagino que para ela, na religião, na crença dela, isso faça sentido. Mas é importante lembrar que provavelmente teve uma mudança de comportamento da outra parte também. Volto a ressaltar, assim, sempre existe a possibilidade de resolver conflitos, a gente só precisa tomar um cuidado para a gente não ficar na esperança de um conflito que só é adoecedor e a outra parte não tem sinal nenhum de possibilidade de mudança, senão a gente se apega ao e se, à esperança, e passa uma vida inteira sofrendo desnecessariamente. Chegou um comentário bem interessante. Boa tarde, Roberta. As minhas filhas não falam com o genitor. Nós sofremos muito nas mãos dele. Eu não obrigo elas a se aproximar dele, pois ele tem traços narcisistas. Esse comentário traz uma reflexão, porque às vezes na família existe aquela pessoa terceira que tenta incentivar a aproximação. Quantas mães às vezes têm filhos brigados e ficam assim: meu filho, minha filha, perdoa fulano, perdoa ciclano, né? Tentando reaproximar os irmãos. Ou então: meu filho, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, volta a falar com ele por mim, é o pedido que a mamãe está fazendo. Essa terceira pessoa às vezes está tentando ter uma tentativa ali, né? Uma tentativa de mãe, um sentimento de mãe. Isso pode ajudar ou pode atrapalhar? Ai, costuma atrapalhar. Porque quando a gente fala, por exemplo, de perdão, o perdão é mais importante pra gente que está liberando o perdão do que necessariamente para outra pessoa. É para eu não ficar carregando aquela mágoa, aquela angústia, aquele rancor. Então, perdão é importante para mim. Mas é uma coisa muito pessoal e que vai de processo de cada um. Então, às vezes, quando a outra pessoa me exige perdoar, né, pede constantemente perdão, isso atrapalha até a minha elaboração do processo. Atrapalha eu aí construindo, digerindo aquela situação, refletindo sobre aquilo, para perdoar no meu tempo, né? Então, quando você quiser fazer uma intervenção, tenta fazer uma intervenção orientando as duas pessoas a dialogarem, a conversarem, a ponderarem, a avaliarem seus próprios comportamentos e não no sentido de perdoa, volta atrás, deixa para lá, releva, porque isso atrapalha o processo de elaboração. Todos nós temos um processo de elaboração muito pessoal. Se identificou? A Josélia, eu tô aqui, ó. Ela tá rindo, lembrando de alguma história. Eu imagino que você passou por isso, essa insistência de alguém da família. Fala um negócio de ex-marido, aconteceu mesmo.
A gente se separada há 12, 13 anos, tem. Aí aconteceu um dia dele pegar as 3 meninas. Eu não proíbo, não. Aí acontece o quê? Sou bloqueada em todas as redes sociais. Aí ele marcou o encontro de estar pegando as meninas. E elas são de menores, entendeu? E se ele estiver vendo, as crianças vão até rir. Acontece que ele tirou as meninas 4 horas da manhã. Ele perdeu o ponto das meninas, que é onde as meninas estavam. Ele, pela primeira vez em 12 anos, ele me ligou desesperado. Aonde que tá as meninas doidas, que não sei o que, tal que virou, e o telefone das meninas não pegava em contato. Eu te falar uma coisa, um gelo que foi quebrado, e hoje a gente conversa sem mágoa, sem rancor, por causa de quê? Por amor aos filhos. A gente não tem coisa, mas um porém que foi engraçado foi por causa das crianças. E na sua família, já que você falou a respeito do seu irmão, que morava longe, faleceu, aconteceu um pedido de alguém da família? Tipo assim, volta, minha filha, a falar com seu irmão lá de não sei o que lá das contas? Não, nunca tive nada contra ele, não, porque até não tive convívio. O Romildo, que Deus tem bom lugar, minha mãe sofre por ele porque é carne da carne, do sangue dela, né? Minha mãe sofre. Entendeu? Assim, mas eu não sofro porque eu não convivi com ele, eu não fui criada com ele. Igual eu te falei, eu sofro pelo que eu tenho, pelo que eu vivo com a pessoa. Igual meu pai e minha mãe, Deus livre e guarde, eu amo minha vida. Eu dou minha vida, eu viro o mundo por eles. Mas o termo de filho, você falando assim, deles impedir pelo que eu passei, por mais que ele tinha sido narcisista, pelo que eu passei, tudo, não. Ele é pai, elas têm aquela, se elas querem, vai. Eu não peço, não. Ó, vou ler aqui mais alguns comentários rapidinho. Tem uma pessoa que diz: eu acho melhor, quando não se dá bem, se afastar. Porque se por acaso ficar forçando muito, as duas partes sofrem. E às vezes é difícil, porque minha família é assim. Aí quando eu tento me achegar a eles, pisam em mim, né? Ele tá falando dos próprios filhos. E tem um outro lado de uma pessoa que diz: boa tarde, a gente deve ter cuidado com isso, pois a pessoa afasta por algum motivo, sim. Porém, a vida é tão passageira, não vale a pena ficar com raiva dos pais ou irmãos, etc. Precisa perdoar qualquer que seja a dor causada. A gente só finalizou aqui, na verdade, com opiniões diferentes dos nossos telespectadores para que leve, né, proporcione essa reflexão a vocês aí de casa. E, Larissa, só para a gente finalizar, a palavra perdoar não quer dizer necessariamente voltar a conversar, né? Que fique claro isso, né? Nenhuma. O perdão é eu não carregar aquela mágoa, eu deixar aquilo para trás, eu elaborar, processar aquele acontecimento. E ele é necessário, como eu mencionei, para gente que está perdoando, para que você não sofra carregando aquela raiva, aquele rancor. Mas se você entende que você pode perdoar e você não quer trazer aquela pessoa de volta para sua vida, você está no seu direito, porque muitas vezes você perdoa, mas a pessoa não muda. Então você vai trazer isso de volta para sua vida? Né? Vale refletir. Então, você pode perdoar, não quer dizer que você necessariamente vai trazer a pessoa de volta para você, não. Pode perdoar e manter distância. Tá certo. Mas ainda assim, a gente encerra esse assunto aqui. Pode falar, amigo, para poder encerrar rapidinho. Assim, o perdão, igual a minha amiga que está falando, gente, é essencial para você ter essa paz que eu tenho espiritual muito grande dentro do meu coração. Por isso que eu estou sempre alegre, sorrindo, feliz, porque o perdão, o amor é muito importante. Mas o porém, igual eu falei, perdoa, mas bem longe. Vai ser feliz. Isso. Mas a verdade, eu ia falar, vamos evitar as brigas. Né? Para não chegar a esse ponto, é melhor a gente evitar as brigas. Né? E quando voltar a amizade, quando voltar a te ligar, você trata bem, acabou. Tá Ai, certo. Que saudade, acabou. Ó, obrigada pelo saco de manga que você trouxe para mim. Ela trouxe 2 sacolas de manga para mim, gente. Obrigada. Tem verdinha também pra você. Tem verdinha. Ó, que delícia.